a história de Elias e os profetas, né, de Baal e de Ázera é uma das histórias mais interessantes, né, da palavra de Deus. Eu quero ler aqui no versículo 21 do capítulo 16, aliás 18, que diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Até aqui. Essa passagem fala da guerra, né, entre os profetas de Baal, de Ázera e Elias. A palavra de Deus aqui nos fala como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Aqui prova que ele é o Deus de Israel, que ele é o único Deus que responde por fogo. A história começa com Acabe dizendo para Elias que ele era o perturbador de Israel. E, na verdade, ele não era o perturbador, né? O perturbador era Acabe e a sua esposa, Jezabel. Jezabel, ela conservava esses profetas falsos do lado dela, porque eles falavam que ela e Acabe gostavam de ouvir. Porque quando Deus usa um profeta para falar conosco, ele usa o profeta para nos exortar, para nos corrigir, muitas vezes para falar também coisas boas para nós. E nós aceitamos quando é uma correção, quando é uma exortação, porque nós sabemos que Deus, ele é um pai, e o pai corrige o filho que ele ama. Então a gente vê aqui que Jezabel, ela não aceitava o profeta Elias, porque ele falava a verdade. Ele dizia aquilo que era real, aquilo que era verdadeiro, e ela não aceitava. Ela mantinha ali os profetas de Baal, os profetas de Ázera, porque eles falavam o que ela queria ouvir. E é claro, ela dava o café da manhã para eles, ela dava o almoço, ela dava tudo para eles. Então, para agradar ela, eles falavam o que ela queria ouvir, o que o rei Acabe queria ouvir. E de repente vem Elias, desafiando ali aqueles profetas, para provar que ele era o verdadeiro profeta, para provar que o Deus que ele servia era o verdadeiro Deus. E ele então desafia ali os profetas de Baal, para que eles oferecessem ali um novilho, cada um para o seu Deus. E o Deus que respondesse por fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que eles pegaram ali o novilho, partiram no meio, cada um fez ali o seu altar, cada um colocou ali o seu novilho, e os profetas de Baal começou ali a clamar para o seu Deus. E houve ali muito clamor. E o Deus de Baal, né? Os deuses ali daquele povo não respondeu nada, porque ele não era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que deu meio-dia, e Elias começou a dizer para eles, e aí clama mais ao seu Deus. Talvez ele está dormindo, talvez foi viajar. Então clama para ver se ele escuta e ele venha responder o clamor de vocês. E ali eles começaram mais uma vez a clamar e nada. A Bíblia diz que eles se cortavam, que eles ofereciam ali até o seu sangue para que os seus deuses ali respondessem, para que Baal respondesse. Mas nada aconteceu. E ele não pôde responder porque ele não era o Deus verdadeiro. E Elias diz, olha, já que seu Deus não respondeu, agora eu vou clamar para o meu. E a Bíblia diz que ele repara ali o altar, ele pega 12 pedras, ele repara ali o altar e ele coloca ali então o seu novilho. E a Bíblia diz que ele manda que venha água, que tragam água. E a Bíblia diz que ele faz até um rego em volta daquele altar. E ele despeja água ali. Ele encharca aquele lugar.
para provar que Deus é Deus. E ali aquele lugar ficou todo encharcado, ele jogou água sobre aquele altar. E a água desceu até naquela vala que ele fez em volta. E a Bíblia diz que Elias, então, ele clama a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus, ele responde imediatamente. E desce o fogo do céu. E consome aquele holocausto. E consome até a água que foi derramada. E aí eu quero chamar a atenção de você para algo que ele ofereceu, que valia muito, que era a água. A água no deserto vale muito. E Elias manda trazer aquelas vasilhas, aquelas talhas com água, e serem despejadas sobre aquela oferta que ele estava ali oferecendo, naquele novilho. E a Bíblia diz que a água, ela valia muito. Então a gente vê que aquilo que Elias ofereceu ali para Deus era algo valioso. Então nós não podemos oferecer algo para Deus que não seja valioso. Ele ofereceu aquela água, e aquela água valia muito, porque era um deserto, era aqui totalmente deserto. Hoje nós temos, né, abundância de água aqui, a gente vai ali, a gente toma água, mas naquela época a água era muito especial. E ele usou aquilo ali para chamar a atenção de Deus. E outra coisa muito importante que ele fez foi restaurar o altar. Ele colocando ali aquelas pedras representando as 12 tribos. Ele estava ali representando o povo de Deus, o povo que era fiel, o povo que acreditava no Deus do impossível, no Deus do milagre. E nós vemos que para Deus, ele responder a nossa oração, tem que ter um altar restaurado. Nós temos que restaurar o nosso altar. Nós temos que oferecer o nosso melhor. E ele fez isso. Ele restaurou o altar. E ele ofereceu a água, que a água representa a purificação. A água representa a limpeza. E naquele momento, ele dedica ali a sua vida para Deus. Ali ele dedica ali todo o seu amor, toda a sua confiança em Deus. Porque quando ele ora, ele não ora de qualquer maneira. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque o seu altar estava restaurado. A sua oferta estava ali oferecida a Deus de uma maneira muito especial. E naquele momento, quando ele ora, Deus responde o clamor de Elias, porque houve ali uma dedicação. Se nós queremos que Deus responda o nosso clamor, primeira coisa que nós temos que fazer é consertar o nosso altar, que muitas vezes está destruído como estava ali. E Elias restaurou. Ele consertou ali o altar primeiro, para depois Deus responder. Então, para Deus responder a tua oração, a nossa oração, primeiro nós temos que consertar o nosso altar. Nós temos que colocar tudo no lugar, como ele fez. Ele colocou ali as 12 pedras, representando as 12 tribos. Ele consertou um altar que estava quebrado diante de Deus, porque havia muita idolatria no meio do povo. O povo havia se contaminado com outros altares. O povo havia se contaminado com outros deuses pagãos. E ali naquele momento, ele conserta o altar diante de Deus. E ele oferece o melhor, o mais precioso que tinha naquela época, que era a água. E ali naquele momento, então Deus recebe aquele altar consertado. Deus recebe aquela água que foi oferecida ali. E Deus, então, ele responde com fogo. Cai fogo do céu. E todos aqueles 450 profetas de Baal e de Aser que estavam lá, eles viram que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. Deus mandou o fogo do céu. A Bíblia diz que quando desceu o fogo, aquele novilho, ele foi ali queimado, ele foi consumido. E até a água Deus recebeu, o fogo lambeu. A Bíblia diz que o fogo lambeu aquela água. Então Deus recebeu aquele altar consertado. Deus recebeu aquela oferta de água. E Deus trouxe a resposta, dizendo
que ele era o Deus de Israel, que ele era o único Deus de Israel e que ele estava verdadeiramente com Elias. Se você quer Deus na tua vida, se você quer que as pessoas vejam Deus na tua vida, se você quer que as pessoas vejam que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, conserte o teu altar, ofereça o teu melhor para Deus, faça o teu sacrifício para Deus. Todas as vezes que você te chegar diante de Deus, nunca venha com as mãos vazias, nunca venha sem o teu sacrifício, nunca venha sem o seu altar sendo consertado, porque senão nós jamais vamos receber a resposta de Deus. E a fúria veio muito grande sobre Elias. Por quê? Quando nós somos reconhecidos que somos mulheres de Deus, que somos homens de Deus, a fúria do inimigo, ela vem muito forte sobre a nossa vida. E quando Elias, então, ele vê Deus respondendo ali o seu clamor, então ele dá ordem ali para o povo de Israel que estava ali junto com ele, para que matassem todos os profetas, os falsos profetas. E ali então houve aquela guerra. Todos aqueles falsos profetas, eles foram mortos. E quando Jezabel e Acabe ficaram sabendo, né, que ele havia matado os profetas de Baal, o que acontece? Jezabel, ela fica enfurecida e ela se levanta com uma fúria muito grande e manda caçar Elias, né, em todo lugar para o matar. E assim, irmãos, quando nós recebemos a promessa de Deus na nossa vida, quando nós recebemos algo grande de Deus, os nossos inimigos se levantam contra nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Se Deus é na nossa vida, pode levantar quem for. Deus vai derrubar por terra. Amém. Sabe, todas as vezes que você receber um grande milagre de Deus, todas as vezes que Deus se levantar em teu favor, pode ter certeza que o inimigo vai ficar furioso. Pode ter certeza que ele vai se levantar contra você, mas ele vai se levantar para cair, amém, porque o Deus que nós servimos é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, amém, e ele fará tudo por nós, ele guerreará por nós. Eu não me lembro se foi da última vez que eu estive aqui, que eu preguei nesse lugar, e quando estava pregando aqui, houve um movimento muito forte de uns aviões aqui. Sabe? Vocês 2014. lembram disso? 2014. 2014. Estava falando pro pessoal agora. E ficou aqui em cima, eu estava pregando e ficou aqueles aviões aqui em cima. Muito barulho, muito todo mundo ficou com muito medo, né? Porque parecia uma guerra. E Deus falou comigo. Sabe o que está acontecendo aqui? É uma guerra espiritual. E Deus dizia, esses aviões, esse barulho, representa a guerra que está sendo travado no céu pelas vidas que estão aqui. Amém. E Deus dizia, mas assim como nos dias de Elias, eu respondi com fogo, aqui está o meu sinal de que eu estou com você. A guerra está travada, mas a vitória é de você. Amém. E hoje Deus está dizendo, a guerra muitas vezes é travada contra nós. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque o Deus que nós servimos, ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a minha nem a sua que ele vai perder.